Boa noite, galera. Bom, dando continuidade aí ao tema família, né, dentro do Código Civil brasileiro, embora eu não esteja com vocês aí, eu espero que eu possa estar fazendo o melhor possível para vocês aqui, para tentar explicar um pouquinho o que é o casamento, né, e o que é uma união estável, certo, para vocês. E o tema vai um pouco adiante aí com o concubinato, tá? Então, para começar, né, é importante salientar o seguinte: a gente hoje sobreviveu até hoje, né, e para garantir essa subsistência nossa, nós tivemos que, desde a antiguidade, né, que competir com criaturas predadoras, né, e com outros seres humanos. Sozinho, o ser humano jamais teria chegado aqui, onde nós estamos hoje, né? E para tudo isso foi necessário unir-se, né, a outros homens, criar grupamentos, né, humanos, criar laços, interesses, né, com afinidade, garantir a reprodução, certo? O estoque de alimentos e a segurança, né? E isso nos levou a mecanismos sociais e religiosos que garantissem nossa vivência, certo? Como a gente pode ver na imagem aqui, né, um exemplo disso, é aqui o Cristo Redentor, como exemplo de religioso, certo? E a cidade do Rio de Janeiro logo abaixo, certo? Essas cidades são vários grupos sociais que existem aí dentro, né? Pela cidade, né? Pelo estado do Rio de Janeiro e pelo país Brasil, né? Isso é uma sociedade, né? Isso é um exemplo. E é de comum, e é de consenso, né? Do ponto de vista antropológico e sociológico, que a família é o pilar da sociedade. E durante eras, né, ela teve as suas diversas formas de ser representada, né, como a gente pode ver aqui, ó, nesses afrescos, por exemplo, dessas pinturas rupestres, né, que a gente pode ver aí uma família, nesses hieróglifos aí do Antigo Egito, na Idade Média, um quadro aí da Idade Média, né, mostrando uma família muito bacana. Hoje, né, a gente tem um exemplo de uma família, como a gente coloca, né, nas nossas artes, aí, a família, como é que ela pode ser representada, certo? Todo mundo conhece isso aí. Então, o que acontece? A família sendo a base da sociedade, né, e a base da família, o que é? É justamente o casamento. É o que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. O casamento dentro do Código Civil. Agora, de acordo com estudos e pesquisa, de ciências humanas e sociais, e principalmente, particularmente antropológica, o casamento apresenta algumas características, né, universais, certo? Como ser reconhecido, né, pelo grupo social a que pertence as partes envolvidas, né? A perpetuação da espécie através do fornecimento de herdeiros e cuidados com a prole, né? O fortalecimento de vínculos psicológicos e afetivos, né, financeiros, né, e culturais dos indivíduos que se constituem como a célula da sociedade, né, a qual pertencem esses indivíduos, todos esses indivíduos que estão envolvidos, né, além de outros fatores, né, que são importantes também, como a certeza do sexo seguro, né, a garantia de uma paternidade legítima, né, e a regulamentação da sexualidade humana. Tudo isso advindo do casamento, que é a base de tudo isso, né? E antes de falar propriamente do casamento dentro do Código Civil, eu quero só mostrar aqui para nós, né, assim, só para eu relembrar ou a gente pegar isso um pouco mais, né, o nosso Código Civil. Eles são mais de 2.000 artigos dentro dele. E ele é dividido, né, o sumário dele, digamos, seria esse aqui, que a gente está vendo na tela. Seria a parte geral, certo? Que tem o livro 1, o livro 2 e o livro 3. O livro 1 são das pessoas, o livro 2 dos bens, o livro 3 são dos fatos jurídicos. A parte especial, que cuida que tem os 5 livros, né? O primeiro aí do direito das obrigações, o do direito de empresa, o de direito das coisas, do direito de família, que é o nosso foco aqui hoje, que é o que nós estamos tentando repassar para vocês, o direito de família, que é o livro número 4, certo? O quinto livro aí do direito de sucessões. Também o livro complementar de disposições finais e transitórias. Sim. E o que são essas disposições transitórias, né?
elas tratam de circunstâncias que exigem disciplinas especiais em face do novo regime proposto. Ou seja, na hora que está havendo alguma mudança nas leis, certo? Que às vezes pode, por falta de ter uma lei específica, pode faltar, ter um buraco ali, um vago, certo? Então tem que ter alguma coisa transitória para isso, né? Servindo de ponte, né? Visando garantir a segurança jurídica das relações, definindo o direito aplicável a certos casos e permitindo a adaptação das situações. Aí um exemplo é o seguinte, vamos dizer que tem lá uma lei. Enquanto a lei número tal não for editada, não for, né, aplicada, né, ainda não estiver pronta para ser aplicada, então nós faz-se uso então das normas tal, tal e tal para reger essa lei nesse momento transitório. Isso seria um exemplo básico, né, sobre isso aí. E a gente entrando aí no livro que a gente tem interesse, que é o livro 4 hoje, né, que é o de Direito de Família, né, ele tem 5 subtópicos, denominados títulos, né. Esses títulos ainda são subdivididos em subtítulos, em 6 subtítulos, e esses subtítulos todos aí, eles são mesclados com 24 capítulos. Ou seja, é extenso, é muito material para se ver, para se estudar. Um advogado tem que estar por dentro de quase tudo isso aí, certo? É muito material. E agora vem aquela pergunta, né? Que é para a gente refletir e depois discutir um pouco aí. O casamento, afinal, ele é uma aliança ou é um contrato? Bom, do ponto de vista jurídico, o casamento é um contrato. É uma instituição de direito de família, em que os nubentes, ou seja, as pessoas que vão se casar, né, declaram o proposto de casar por livre e espontânea vontade, perante o oficial público, que preside a cerimônia, nascendo assim a sociedade conjugal. Ou seja, estão vendo aí, né? Oficial público, sociedade conjugal, isso tudo parece realmente coisa de contrato, né? Tópicos, tal e etc. Né? Então, o casamento ele é um ato solene, né? E ele é devidamente amparado pelo Estado e exige dos nubentes a realização de formalidades, né? Essas formalidades são denominadas de processo de habitação, né? Conduzida perante um oficial de registro civil. Certo? E isso antecede a celebração do matrimônio. A celebração do matrimônio é aquela hora que você assina aquele livro, aquele certificado, aquela certidão de que você está se casando. Aquilo é a celebração do matrimônio, né? Com o objetivo de validar se não existem impedimentos matrimoniais que invalidem a realização desse ato público. Ou seja, o que isso aqui, o que eu acabei de falar? Esse processo de habitação, de habilitação, é aquela hora que você vai no cartório e você pede que quer casar, você tem que preencher alguns documentos e entregar algumas certidões. Como a gente está vendo aqui na tela agora, a gente tem que entregar para o oficial, né? Um requerimento de habilitação, certidão de nascimento, né? Declaração de 2 testemunhas ao negócio do contrato, né? Comprovando daquela situação, declaração de estado civil, declaração de domicílio, certo? Tudo isso entregue, tudo isso estando na mão do oficial, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o registro do proclama, né? O que é o proclama o casamento? O que é proclamar o casamento, né? Ele vai colocar, né? Ele vai colocar de forma oficial, né? E para toda a sociedade, nos meios mais apropriados, né? Ele vai colocar para toda a sociedade saber que aquele casal, que aquelas pessoas estão contraindo o matrimônio. Vão se casar em determinada data, em determinado dia. E isso é obrigatório. Tem o artigo 1527 que determina isso aí. E isso tem que ficar por 15 dias sendo notificado. Por que isso? Qualquer pessoa que vê um impedimento nesse casamento pode fazer a denúncia, certo? E assim impedir, né? Ou possivelmente tentar impedir o casamento, desde que tenha os motivos cabíveis, né? Certo? E
Passados esses 15 dias, foi aprovado, não houve problema nenhum, então o casamento será realizado. Só que os nubentes, eles vão ter 90 dias eles vão estar habilitados 90 dias para contrair esse matrimônio. Se eles expirarem esses 90 dias, começa tudo de novo. É um novo processo de habilitação. Certo? Então são mais 15 dias, mais 90 dias e fica nessa roda. Se caso, né? E na celebração do casamento, ela vai ser com dia e hora marcada, local também designado pela autoridade que vai definir isso aí, certo? E após aquele matrimônio sendo feito, assinado e tudo direitinho, isso vai ser assentado em livros de registro, que são quando a gente vai num cartório, que é uma segunda via, né? Daquele documento, daquela certidão de nascimento, ou dessas certidões que a gente consegue aí, certo? Tudo isso é registrado e está em livro. Estão em livros, né? E aí, tem um detalhe bacana que já está entrando na tela para vocês, que é o artigo 1535. Eu vou ler mais um pedaço aqui dele, né? É presente os contraentes em pessoa ou por procurador especial, juntamente com as testemunhas e o oficial de registro, o presidente do ato, ouvida aos nubentes, né? A afirmação de que pretendem casar por livre e espontânea vontade, declara efetuado o casamento nesses termos, 2 pontos. Aí a gente vê aí na tela, né? De acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vós, né, receberdes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casado. Muita gente já escutou isso aí. Vamos bater palma pro casório. Eu faço um convite até para vocês. É muito gostoso, é muito bacana. Tá? Vale a pena. Certo? Então, do casamento nasce a família. Mas, como toda regra existe exceções, a nossa Constituição não fica fora disso não, né? Para efeito de proteção do Estado, certo? Também ele reconhece a união estável, mesmo sem as formalidades que a gente acabou de ver do casamento, como entidades familiares. Isso está no artigo 1726. União estável, o que é? É a entidade familiar configurada na união pública, contínua e duradoura de pessoas desimpedidas, estabelecidas com o intuito de constituir família. Ou seja, pessoas que por algum motivo vivem juntos já há muitos anos, certo? Têm filhos, não são casados, mas eles têm todos os direitos e principalmente os deveres, tá, do casamento. Todos eles estão regidos pela mesma lei. Não foge não, que é a pensão, herdeiros, essas coisas aí todas que a gente conhece, já ouviu falar, certo? E existem alguns casos aí que são um pouco diferentes, que são os concubinatos, né? Ou seja, os que já estão casados com outra pessoa e não separaram de outra. Mas isso é outra história, certo? Isso aí já é outra. Agora, o interessante de tudo isso é que vocês não me viram falar aqui, a não ser numa leitura aqui, né, que a gente viu aqui na tela, né, vocês não me viram falar sobre marido e mulher quase, que é homem e mulher e tal, que na Constituição está tudo definido dessa forma, certo? Mas o interessante de tudo isso é que em maio, né, 5 de maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, por analogia à união estável, que é isso que a gente acabou de falar aqui, sobre a união estável, certo? Por analogia, quer dizer, por comparar com a união estável, ela reconheceu que o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ou seja, o casamento homofóbico, né, é também uma entidade familiar, certo? Então, isso é oficial desde 2011. E em 2013, se eu não estiver enganado, os cartórios, agora é lei isso, né? Os cartórios de registro não podem negar o registro de nenhum casamento desse tipo homofóbico, tá? Só que todos esses casamentos são regidos pela mesma lei, ou seja, todos têm os deveres. E esses deveres a gente pode ver aqui, tá? Esses são os principais colocados lá, esses 5 principais. O fidelidade recíproca é o dever de fidelidade e a base onde repousa a confiança recíproca do casal.
Caso haja falta desse dever, então pode ser requerida a separação judicial, né? A vida comum no domicílio conjugal. Dever de coabitação sobre o mesmo teto. A ordem jurídica pressupõe que sem completa vida em comum não existe lar. Não existe comunhão afetiva, ou seja, não existe família. Certo? A mútua assistência é o dever, a expressão da solidariedade que deve unir o casal na saúde e na doença, na alegria e na tristeza da vida. Ou seja, isso a gente já escutou em filme, vê o padre falar, isso é um chavão quase, né? E também tem o sustento, guarda e educação dos filhos. São deveres que surgem quando os cônjuges assumem a condição de pai. Por qualquer tipo de condição, que ele assume a condição de pai, cai nesses deveres aí. Respeito e consideração mútua. São os deveres relacionados com o tratamento digno, dispensado pelos cônjuges entre si, tanto no seio familiar como perante a sociedade. Gente, muito obrigado. Infelizmente não estou aí para tirar a dúvida e para discutir alguns assuntos, mas obrigado pela atenção. Até a próxima. Eu passo a bola aí para o nosso amigo João Batista.